Bem, vamos dar início a mais um webinar da EIC Formação. Bem-vindos a todos. Relembrar-vos que, eu penso que apareceu uma mensagem a todos, mas de qualquer das formas, que estaremos a gravar este webinar. Portanto, caso prefiram desligar as vossas câmaras, estejam à vontade para o fazer. Este webinar terá duração de 1 hora. Hoje vamos falar sobre a gestão da segurança e da privacidade da informação. Vamos estar com o Pedro Castanho, que muitos de vocês que nos acompanham já conhecem, não só porque é responsável na EIC Formação, mas também porque é consultor e consultor para a implementação de sistemas de gestão, nomeadamente na área da segurança da informação, e é por isso que está aqui connosco hoje. Nós vamos, portanto, o webinar tem a duração de 1 hora, como vos estava a dizer. Nós, de qualquer das formas, no final deixaremos cerca de 5 a 10 minutos para questões que queiram colocar. De qualquer da forma, à medida que o Pedro for falando sobre as diferentes questões, se quiserem ir partilhando questões no chat, estejam também à vontade, porque nós vamos acompanhando e, se for preciso, também interrompemos para poder melhor esclarecer as vossas questões. Penso que para já é tudo. Desejo-vos uma boa hora de formação e passo a palavra ao Pedro. Obrigado, Raquel. Boa tarde a todos. Lara, não tem problema, se precisar de escrever, como a Raquel disse, se precisar de escrever aqui alguma coisa, ela estará com atenção e tentaremos responder a alguma eventual questão que tenha. Boa tarde a todos. Só completar que com certeza podem manter as câmaras fechadas, mas nós gravamos isto de modo a, de qualquer maneira, não aparecer a imagem de ninguém. Só essa ressalva para garantir a privacidade. Toda a gente parecia mal numa norma sobre privacidade da informação que depois não fizesse essa ressalva. Ora bem, nós estamos aqui hoje para falar de duas normas ISO, uma delas já muito conhecida, a 27001, e uma extensão que saiu mais recentemente, que é a 27701. Podemos começar, aliás, por aí. No fundo, a 27701 veio estender à privacidade dos dados, se quiserem, dos dados pessoais, peço desculpa, à privacidade dos dados pessoais, se quiserem, ao RGPD, veio estender as normas da segurança da informação à proteção dos dados pessoais. E, portanto, tem como todas as normas têm a mesma estrutura do anexo SL, não é uma norma que seja certificável independente da 27001, é uma extensão da certificação da 27001 para estender aos dados pessoais. Portanto, todas as suas questões mais específicas são as mesmas da 27001, com as especificidades de proteção de dados pessoais e não só. Ou seja, não temos só a preocupação com a informação geral da organização, mas também com os dados das pessoas que connosco, por algum motivo, interagem com os seus dados pessoais. Connosco, com as nossas organizações. Nós, como nunca sabemos bem quem são, qual é o grau de conhecimento das pessoas que se inscrevem nestes webinars, achei por bem só dar uma ideia de o que é que no fundo é isto da ISO. A ISO é a International Organization for Standardization e tem este anagrama aí que vem do termo grego de igualdade, que era ISOs, e o que dá, há sempre pessoas com esta capacidade de encontrar nomes para as coisas. Por acaso o Zuckerberg ontem anunciou que, mas não fixei o nome, mas também foi buscar um termo grego para o novo nome da empresa que é proprietário do Facebook, e há sempre umas pessoas que inventam estas coisas assim com alguma capacidade. Não é o meu caso. O objetivo da ISO é, portanto, desenvolver normas em todo o mundo. Eu costumo dizer, só para termos presente, que há normas ISO para tudo. Há uma norma ISO que diz que euro é OR, que diz que escudo cabo-verdiano é CVE, que diz que metical é MZN, que diz que dólar
a americana é o SD, também há uma norma ISO para dizer que o aeroporto de Lisboa, apesar de chamar Humberto Delgado, as letras de código são Luís, que da praia é RAI e por aí adiante. Há normas ISO para muita coisa. Ora bem, isto será que não vai correr como eu previa? Minha pena, mas se calhar não. Se calhar não vai mesmo. Peço desculpa, estou aqui, agora fiz para aqui uma asneirada qualquer, mas que já vou resolver. Creio eu que vou resolver. Ok. Já cá estamos. A asneirada que eu fiz prendia-se com uma coisa que eu julgava que conseguia fazer online, mas pelos vistos não. Que era pôr aqui um vídeo a correr. Alguma coisa não correu bem. Este vídeo também só pretendia dizer o que é a IEC, que é, no fundo, também um organismo que tenta gerir tudo o que é eletrotecnia no mundo, faz muitas normas sobre eletrotecnia, nomeadamente com muito poder ao nível das coisas que funcionam na internet das coisas, e que é o organismo que é coautor das normas. No caso da 27001 até é o pai da norma, que depois foi adotada pela ISO, e é por isso que depois quando falamos desta norma, aparece ISO-IEC, e só depois o nome da norma, é porque a norma é destes dois organismos, da ISO e da IEC, que é a International Electrotechnical Committee, que é um organismo que desenvolve normas à volta da tecnologia, destas tecnologias da comunicação, no fundo. Ora bem, também um enquadramento sobre o que é a certificação, e a certificação é sempre um organismo independente ir verificar e atestar através de um certificado, por isso se diz publicamente, que um determinado produto, processo ou serviço está em conformidade com os requisitos especificados. É sempre, eu enquanto consultor, tenho sempre também não é, mas tenho muitas vezes que fazer a chamada de atenção que nós ajudamos a montar o sistema de gestão, e depois há de vir alguém independente a certificar, fazer as auditorias externas para certificar que o sistema de uma determinada organização cumpre os requisitos de uma determinada norma. E o que é que são estes sistemas de gestão? No fundo, são conjuntos de políticas, processos e procedimentos que são usados numa organização para garantir que possa cumprir as tarefas necessárias para atingir os seus objetivos. É sempre um conjunto interligado e planeado de práticas que viabilizam a governança corporativa. Em Portugal, só há muito pouco tempo é que tem vindo a falar-se em governance. Nós até, o governança é quase que é mais um termo brasileiro do que português, apesar de ser enfim, não existe termos brasileiros. Meu amigo Francisco Castro vai-me desculpar. Há o português do Brasil e o português de Portugal. Mas a governança corporativa está cada vez mais presente. Aqui há uns anos, não sei se recordam, o BCP teve um problema com o Banco de Portugal, porque o Banco de Portugal não aceitava o modelo de governance do BCP, tinha a ver com as posições entre o chairman e o CEO, e, portanto, estão cada vez mais, à medida que também uma outra norma de compliance, ou que as questões de compliance estão mais no dia-a-dia das organizações, está cada vez mais presente nas organizações. Portanto, no fundo, é sempre a governance, estamos sempre a falar do sistema através do qual as organizações são dirigidas e controladas, e fornece sempre uma estrutura
para estabelecer os objetivos, como é que vai atingi-los e como é que monitoriza a performance. No fundo, quando estamos a falar de governance, estamos a falar de converter princípios básicos em recomendações objetivas e alinhar interesses para preservar e otimizar o valor económico da organização a longo prazo, nomeadamente através dos recursos que põe à disposição ou que ajuda a pôr à disposição. E contribui sempre para a qualidade da gestão da organização. Princípios básicos ao nível da governance: transparência, cuidado, prestação de contas e responsabilidade. A fonte aqui vem da Associação Brasileira e também da Ana Rita Antas, numa tese de mestrado do ISEG sobre Corporate Governance. Porquê que a gente está aqui a falar da governance? Porque, na nossa perspectiva, os sistemas de gestão ISO têm como objetivo de alcançar os princípios de governance das organizações. Este slide que eu vos estou a mostrar é retirado da ISO 9001-2015, que não tem nada a ver com o nosso tema de hoje, a não ser numa coisa: desde que existe o anexo SL, todas as normas se regem por este princípio que está aqui e, portanto, fora do nosso sistema nós temos sempre a organização e o seu contexto, temos sempre as necessidades e expectativas das partes interessadas relevantes, não temos tanto os requisitos dos clientes porque são normas mais técnicas. Depois aqui teremos o sistema de gestão de segurança ou de segurança e privacidade da informação. E, portanto, teremos depois, aqui a este nível, também não teremos a satisfação do cliente e os produtos e serviços, mas sim os resultados do sistema de gestão. E cá dentro está aquilo que hoje em dia todas as normas ISO têm e que é sempre o planeamento, que é sempre o ponto 6 da norma e que corresponde ao plano do PDCA. Temos a operacionalização, o apoio à operacionalização, os pontos 7 e 8 da norma, que correspondem ao do PDCA. Temos o ponto 9 da norma, que é a avaliação de desempenho, que corresponde ao check do PDCA, e depois temos o ponto 10 da norma, que é a melhoria e que corresponde ao ACT do PDCA. No meio disto tudo, temos a liderança, que naturalmente comunica com todos os pontos e que, desde o anexo SL, veio ganhar importância em todos os sistemas de gestão certificados. Uma pequena nota sobre o que é que são contextos organizacionais. O nosso objetivo aqui hoje em dia, no dia de hoje, é falarmos sobre a 27.001 e 27.701 e não sobre as normas em si, mas se falarmos das normas temos que falar de alguns aspectos importantes à volta dela. As organizações, consoante o meio onde se mexem, se é numa zona mais densamente povoada ou mais deteriorada, ou se é numa zona economicamente mais evoluída. No fundo, quis traduzir aqui duas realidades urbanas só para explicar que num contexto é uma coisa, noutro contexto é outra coisa, mesmo que a organização seja a mesma coisa. Tenha mais ou menos tecnologia, requer de posições e decisões estruturais e organizacionais diferentes. E, portanto, o objetivo do contexto organizacional é que nós possamos olhar para os meios internos e para os meios externos. Também procurei traduzir com esta primeira fotografia habitacional do meio externo e com este desenho aqui do lado direito, o meio interno, porque o contexto é composto pelas duas partes, as partes internas e as partes externas, que nos vão determinar como é que a nossa organização atua, onde é que a nossa organização atua e quais são as oportunidades e os constrangimentos que esses meios que nós tenhamos e onde atuamos nos possam trazer. Um outro aspecto muito importante também é termos em conta as partes interessadas, por causa da transparência, cuidado, prestação de contas e responsabilidade, por causa de termos em conta as pessoas que podem ser afetadas pelos nossos sistemas,
como é que as devemos tratar. Aqui uma pequena ressalva, na 27.701, por estarmos a falar de dados pessoais, teremos sempre uma parte interessada, que é todas as pessoas com quem nós interagimos de qualquer maneira. Se a nossa empresa recolhe dados para uma campanha de marketing, tem que ter cuidado com isso. Se a nossa empresa recolhe dados para admitir pessoas numa determinada zona da nossa organização, tem que ter cuidado com isso. Portanto, para além das partes interessadas clássicas, temos que acrescentar naturalmente todas as pessoas de que nós temos dados. Então, quando estamos a falar de segurança da informação, de que é que estamos a falar? Primeiro, temos que ter em conta que estamos todos vulneráveis. Nós vimos aqui há relativamente pouco tempo uma central hidroelétrica, creio que era hidroelétrica em França, que esteve sem conseguir trabalhar, neste caso até vítima de um ataque. Tivemos outro dia as aplicações do Facebook quase um dia sem funcionar, aí não se sabe bem porquê, mas para o nosso caso também tanto faz, e cada vez mais há notícias de ransomware e outro tipo de práticas fraudulentas que põem em causa o funcionamento das organizações. Mas esta norma não se dedica a isso, dedica-se a isso também, claro, naturalmente, porque é a nossa proteção, mas dedica-se a garantir o funcionamento da organização, portanto, a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade da informação quando ela é precisa, não necessariamente por via das ameaças. De qualquer das maneiras, há um conjunto de ameaças que eu traduzo aqui: os vírus, as fraudes, as penetrações, as sabotagens, a má utilização da informação. Há um conjunto de ameaças que tem sempre um determinado impacto na competitividade, na integridade dos processos de negócio, no cumprimento da legislação. Em última análise, sempre na imagem da instituição. O que leva a que cada vez mais tenha importância a certificação em segurança da informação. Claro que não podemos estar completamente protegidos, mas devemos estar preparados para saber o que fazer em caso de um incidente ocorrer. Porque queremos detectar atempadamente quais são as nossas vulnerabilidades, porque queremos prevenir a ocorrência de incidentes de segurança, mitigar danos provocados por vulnerabilidades, e para facilitar a recuperação dos negócios e das tecnologias de informação. Por estas razões todas, a cultura de segurança é cada vez mais importante. No fundo, é ela que nos ajuda a que a nossa organização funcione conforme estava esperado, dentro de uma determinada, dentro de um determinado contexto, porque, como sabemos, não é o facto de termos uma certificação, ou mesmo que não certificação, um sistema de segurança da informação, que nos vai garantir que as coisas não correm. O que nos vai permitir é estarmos mais preparados para que as coisas possam ser rapidamente repostas, caso aconteça alguma coisa. Alguns fóruns especialistas identificam muitas ameaças. Eu, como o nosso tempo é curto, não vos vou a ler todas elas. Todos nós sabemos que há inúmeras ameaças hoje em dia à segurança da informação nas organizações. E também todos nós sabemos o conjunto de custos, de danos que os incidentes de segurança de informação podem causar. E desde a disrupção de funcionamento, à perca de privacidade, à diminuição de valor da organização. Eu estava aqui a pensar, nós tivemos aqui há um ano, talvez, um ano ou dois, a Google anunciou que que tinha havido uma vulnerabilidade na privacidade da informação dos e-mails. Não perdeu, nós podemos dizer que não perdeu muitos danos por isso, alguns perdeu.
a reputação é tão grande que acaba por se calhar, enfim, estão cá com a pujança que estavam anteriormente. Mas qualquer organização mais pequena não ter informação devidamente segura traz reputações perigosas. Nós ainda, até do ponto de vista político, ainda há pouco tempo, a propósito da Câmara de Lisboa, tivemos consequências graves ao nível de não estar protegido, não estar devidamente acautelada. Neste caso, era informação pessoal. Não vamos discutir política, era só mesmo para dizer que estes assuntos estão presentes no nosso dia-a-dia, quer a gente queira, quer não. Então, segurança é segurança de informação é sempre a proteção crítica em relação à sua confidencialidade, integridade e disponibilidade. E a norma fala que também devemos ter em conta a autenticidade, a legalidade, a prestação de contas, a rastreabilidade e a confiabilidade. Mas é sempre neste triângulo da confidencialidade, integridade e disponibilidade, é sempre à volta desta trilogia que falamos quando falamos em segurança da informação. Uma outra coisa importante a termos em conta é que não estamos a falar só de um problema tecnológico. Claro que o problema tecnológico está presente, mas a segurança da informação também diz respeito à informação que temos escrita, até à informação que sabemos, que temos conhecimento, e que até pode nem estar escrita, que temos conhecimento porque nos foi transmitida. Portanto, esta chamada de atenção sobre que pessoas, processos, tecnologia, mas tecnologia, seja ela ainda do papel, seja ela já do 4G, não sei se tiveram a oportunidade de já ver a passagem do que aconteceu ontem na ONU, com um dinossauro já feito na tecnologia do 5G, que entrou pela sala adentro, para dizer que se a gente não tem cuidado, também somos extintos. Uma coisa engraçada que não lembrei-me agora só a propósito de mais tecnologia ou menos tecnologia. Como eu já tinha dito, não existem sistemas 100% seguros e, portanto, é preciso ter em conta que, além de não ser 100% seguro, o facto de não ser 100% seguro implica, como em todas as normas ISO, a que demos atenção a duas coisas: à gestão de riscos, ao nosso plano de recuperação de dados, de continuidade de negócio que temos que fazer para que o nosso negócio não pare, e também, naturalmente, ao ciclo da melhoria do PDCA. O ciclo de vida da informação é importante porque releva em que até à sua destruição temos que ter cuidados. Bom, também temos que ter cuidados de o que é que destruímos e o que é que não destruímos, e até à destruição, portanto, o que mantemos, e depois até à sua destruição temos que ter cuidado com a segurança da informação. E, portanto, como eu tinha dito ainda há bocado, estamos a falar de impressa ou escrita em papel, armazenada eletronicamente, enviada por correio ou eletronicamente, aquela que temos em vídeos cooperativos, aquela que é verbal, toda esta informação corre riscos e todas elas necessitam de controles de segurança da informação para mitigar esses mesmos riscos. Portanto, este enquadramento do que é que estamos a falar quando estamos a falar de segurança da informação, relembro que quando estamos a falar de proteção de dados, ou seja, da extensão da 27001 para a 27701, estamos a acrescentar os dados pessoais, os dados das pessoas, a tudo aquilo que estamos aqui a falar. Então, por onde é que a gente vai começar? E para começar a implementar um sistema de gestão de segurança da informação, a primeira pergunta é: o que é que queremos proteger?
ou, na linguagem da norma, que ativos é que vamos proteger. E, claro, naturalmente, depois de decidir o que é que queremos proteger, vamos decidir como é que vamos proteger. Portanto, que processos de segurança é que vamos implementar para proteger os ativos que pretendemos proteger. Claro que onde é que queremos aplicar os controles de segurança e, portanto, a localização dos respectivos controles é importante. Quem é que está envolvido, quer em termos de pessoas, quer em termos de organização, quando devem os mecanismos ser aplicados e o que é que nos motiva, ou seja, qual é a reflexão estratégica que nos leva a avançar para esta implementação. Começa sempre com esta análise de ameaças e riscos e esta definição da política de segurança de informação, a definição dos serviços e mecanismos de segurança para a mitigação dos riscos e com a monitorização e a melhoria contínua. Portanto, um modelo de implementação tem que passar por estas fases. Análise das ameaças e riscos, definição da política de segurança, definição dos serviços e mecanismos para a mitigação dos riscos para garantir a segurança e monitorização e melhoria contínua. Porque, como sabem, todas as normas ISO têm o PDCA por trás. Ameaças e riscos. Uma ameaça é um evento ou algo que coloca em risco a confidencialidade, integridade ou disponibilidade de um ativo. É um meio através do qual as políticas de segurança não são cumpridas e, portanto, é algo que é o não cumprimento da nossa política. É um ataque à concretização de uma... Um ataque um ataque é a concretização de uma ameaça. E os controles são implementados como medidas de proteção contra essas ameaças. Naturalmente, as vulnerabilidades são falhas nos controles implementados. E o risco é o cálculo do custo de uma vulnerabilidade. Portanto, nestas normas, a 27.000 e a 27.701, para quem está familiarizado, por exemplo, com a 9.001, estamos a falar de uma efetiva gestão de riscos, não estamos a falar só de uma abordagem, de um pensamento, e, portanto, a nossa recomendação até é que se siga os princípios da ISO 31000, que define, que não é uma norma certificável, mas que define a gestão de riscos. Ajuda a implementar uma forma de gerir riscos. Quando definimos o âmbito, temos que ter em conta as questões externas e internas, como já falei, os interfaces e dependências entre as atividades desempenhadas pela organização e aquelas que são desempenhadas por outras organizações. Muitas vezes temos terceirizações e quando trabalham com os nossos dados, têm que esse trabalho tem que estar protegido pela mesma política e pelo mesmo tipo de controles que nós implementamos. E, portanto, temos que ter em conta os contratos, os níveis de serviço, os memorandos de entendimento e todos os métodos de implementação de segurança de informação através dos interfaces com parceiros, fornecedores e clientes. Questionar um bocadinho sobre quais são os nossos níveis de serviço, o que é que nós temos que garantir que esteja a funcionar. Se alguma coisa acontecer, como é que temos que garantir que a informação está disponível onde tem que estar e que é fiável e que a privacidade é mantida, a confidencialidade, peço desculpa, através quer dos memorandos de entendimento que nós tínhamos traçado, dos níveis de serviço que traçamos, os contratos que temos. Tudo isto deve ser tido em conta quando estamos a definir o âmbito do nosso sistema de gestão da segurança de informação. E, portanto, deve ou pode conter informação específica para operações de organização, informação criada, processada e transmitida e armazenada em nomes dos nossos clientes e a informação partilhada com fornecedores ou parceiros. Tenho aqui uma nota que possa não existir num contrato formal, porque num contrato formal, em princípio, está protegida por regras, mas temos que ter em conta, quando estamos a definir o âmbito,
por onde é que circula a nossa informação, qual é a informação que queremos proteger. Portanto, só para recordar, responder a estas perguntas. Quais são os memorandos de entendimento que são necessários? Quais são os serviços os níveis de serviço que são necessários e que tipo de contratos é que temos que ter em conta? Naturalmente, a seguir ao âmbito, vamos definir a política. Para definir a política, devemos ter em consideração os seguintes aspectos. Quem são os nossos interlocutores, porque queremos definir regras, quais as regras queremos implementar e como queremos implementar essas regras. A política é um documento obrigatório de qualquer sistema ISO certificável e tem, no caso da segurança de informação e da segurança dos dados pessoais, tem dois níveis de políticas. O documento que descreve a política global de segurança de informação e de proteção de dados pessoais e um conjunto de documentos que descrevem uma série de políticas específicas. E este é o topo da cadeia do sistema de gestão da segurança da informação. Depois é composto por um segundo conjunto de normas, que são detalhe para orientativos. Depois tem os procedimentos que definem o nível técnico de como é que se atinge. A política de segurança deve ter em conta que a documentação deve ser tão genérica, é genérica e facilitadora quando são através de códigos de boas práticas, é detalhada e facilitadora quando temos através de códigos de boas práticas, é genérica e facilitadora quando tem políticas globais e princípios orientadores, e é direta e precisa, detalhada através das normas de conformidade e genéricas através das políticas específicas que compõem esta norma. Portanto, a política é um documento importante em qualquer sistema de gestão certificado. Os serviços e mecanismos de segurança são as medidas que podem ser implementadas para endereçar uma determinada ameaça. Portanto, são o que vamos fazer para uma determinada ameaça. Quando, em análise de risco, vemos o que é que nos pode ameaçar, também vamos ter que necessariamente ver como é que vamos mitigar isso. E, portanto, as medidas que vamos tomar e com que mecanismos, ou seja, com que meios é que os vamos fazer. Há 5 categorias de serviço de segurança a ter em conta num sistema de gestão de segurança de informação. A autenticação, o controle de acessos, a confidencialidade dos dados, a integridade dos dados e o não repúdio. Portanto, estas 5 categorias estão presentes num sistema de segurança da informação e perante os ativos que protegemos temos que os categorizar. O que é isto da identificação de ativos? A organização tem que identificar todos os ativos de informação abrangidos pelo seu âmbito. Deve evidenciar o método para garantir que os ativos identificados são apropriados para o propósito, para os objetivos do seu sistema. O que é que temos como ativos? Temos tudo, no fundo, que tenha impacto na segurança da informação. Recursos humanos, o ambiente, as ferramentas, os equipamentos, as comunicações, os serviços e qualquer outra ativo relevante que possa conter informação que precise de estar protegida. E, portanto, como é que nós fazemos esta identificação de ativos? Fazemos através de uma abordagem ao processo. Assim, para que é que ele usa, como é que ele é usado, em condições é que é usado, como, quando e onde, e
quando fazemos essa identificação de ativos, também fazemos esta identificação de forma a que possamos perceber as inter-relações que os ativos têm e perceber como vamos tomar medidas de mitigar para os proteger. Outro passo necessário é valorizar os ativos e muitas vezes a valorização de ativos é controversa e, portanto, tem que ser sempre estabelecido no contexto em que é utilizado e convém levar em conta que o dono do ativo, o responsável pelo ativo, com os seus colegas, deve participar na atribuição deste valor, uma vez que todas estas medidas de proteção têm um responsável, um dono pela respectiva proteção, uma pessoa que assume a responsabilidade por garantir que esses ativos estão a ser protegidos. Aliás, que é o que eu digo aqui neste slide, muitas organizações têm a percepção que o valor dos seus ativos é igual ao valor da compra ou substituição. Não é bem isso, tem a ver com o verdadeiro valor, tem a ver com o que é que pode acontecer. Oh, Raquel, peço-te aí, alguém ligou o microfone sem querer. Obrigado. Termos em conta que a percepção do valor do ativo pode não ter nenhum valor económico e, no entanto, ser muito gravoso em termos de segurança da informação. Portanto, esta questão do valor do ativo é também muito importante porque nos vai ajudar a definir como é que o mesmo deve ser protegido e qual é a importância que ele tem para ser protegido. E depois entramos na avaliação de riscos. A avaliação tem que demonstrar a implementação de uma abordagem para a avaliação do risco cobrindo todos os ativos identificados. Eu já falei há bocadinho que para estes casos recomendamos seguir os princípios da norma 31.000. Portanto, determinar as vulnerabilidades, ameaças e probabilidade de ocorrência das ameaças é determinante. Se é repetível e sustentável, no sentido de a mitigação que nós estamos a fazer de facto funciona ou potencialmente funciona. Enfim, a norma depois, o que é que nos vai pedir? Que nós façamos testes para testarmos se de facto as nossas medidas protetoras estão a funcionar ou não, e os testes são uma parte muito importante. Muitos dos nossos clientes torcem um bocado o nariz, às vezes é difícil fazer testes, às vezes tem um custo, mas de facto o sistema tem que ter garantias, tanto quanto possível, mas tem que se testar a si próprio para nos dar um grau de confiança de que as medidas que estamos a tomar efetivamente funcionam. Há testes mais fáceis uns que outros, também depende, lá está, tudo isto também depende do contexto da organização, nomeadamente da sua tecnologia, da tecnologia que usa, dos meios onde está. Não por acaso está a crescer um negócio em todo o mundo, que são os data centers. Porquê? Porque, no fundo, os data centers permitem que partilhemos com outros o custo de garantia de proteção dos dados, porque um data center Tier 4 ou 5 tem um conjunto de redundâncias e um conjunto de garantias de segurança que nós, sozinhos na nossa organização, seria impensável ter. E, portanto, é por isso que cada vez mais todas as empresas que se preocupam com a proteção dos seus dados e com a fiabilidade e a capacidade de os repor a funcionar rapidamente, recorre a sistemas onde o risco é partilhado, no sentido em que não só partilhado porque há uma terceira entidade que toma conta do data center, como o facto dessa entidade ter esse core business acaba por
trazer os custos de uma implementação desse conjunto de medidas a um nível mais aceitável para as nossas organizações. Depois, temos que selecionar os objetivos de controle e os controles que vão gerir os riscos que se identificavam. E, portanto, o que é que temos que ter em conta? Primeiro, temos que ter em conta o anexo A, que quer a 27.001, quer a 27.701 têm, e que têm todos os pontos de controle obrigatórios. Portanto, nesse sentido, para quem quiser implementar o anexo A, já diz quais são todos os controles que são necessários para garantir a certificação. Depois temos que, naturalmente, controlar a legislação e a regulamentação aplicável. Os requisitos dos clientes é uma coisa cada vez mais presente hoje em dia. Quer dizer, sempre foi assim, mas hoje a evidência da importância dos requisitos do cliente é inquestionável. Os requisitos da nossa organização e quaisquer outro tipo de controle. Já há um conjunto de entidades que trabalham em meios regulados, em que, portanto, têm um conjunto de autoridades reguladoras que trazem, além de regulamentação aplicável, trazem outro tipo de controlos. Estou a pensar, por exemplo, que a Visa e a Mastercard têm um conjunto de controlos próprios, não são regulamentação, mas são um conjunto de controlos próprios que os seus parceiros têm que ter em conta para poder trabalhar com eles. Se por detrás da norma está sempre o PDCA, então, ao nível da implementação também está. Então, o que é ao nível do plano nós temos para fazer para montar um sistema de gestão da segurança da informação? Já vimos definir o âmbito, estabelecer a política de segurança da informação, avaliar os riscos e as oportunidades, nunca esquecer que os riscos muitas vezes eles próprios geram oportunidades, mas que não devemos... peço desculpa, nós, enquanto seres humanos, temos dificuldade em ver oportunidades a seguir a pensar em riscos. E isso leva-nos a que muitas vezes já não sejamos capazes de olhar para as oportunidades. O meu conselho é, vejam que oportunidades a cada risco que identificaram vos pode permitir e acreditem que às vezes é surpreendente como conseguimos encontrar oportunidades. Depois, temos que selecionar os objetivos de controle e que controles é que vamos aplicar, elaborar a declaração de aplicabilidade, elaborar o plano de tratamento de risco, incluindo processos e procedimentos planeados, e planear a comunicação interna e externa. Ainda ao nível da implementação, mas já ao nível do fazer, temos implementar o plano de tratamento dos riscos, claro, pô-lo em prática, realizar ações de comunicação e de consciencialização, nomeadamente às partes interessadas e por meio de razão, aos detentores do capital, aos parceiros estratégicos e às nossas pessoas, gerir as operações e os recursos de forma alinhada com o sistema de gestão, portanto, começar a pôr em prática as operações necessárias para que o que estamos a terminar no nosso sistema de segurança da informação esteja em prática. Vou-vos dar alguns exemplos práticos. Uma política de bring your own device. Quer dizer que temos que estar definidos, afinal, como é que as pessoas hoje, com o seu tablet ou com o seu telefone, podem ou não podem usar informação da organização. Se podem através de VPN, se não podem, se só através de uma outra proteção especial, se através de passwords no próprio telefone, se nós podemos ou não podemos ter áreas
delimitadas nos aparelhos das pessoas, onde esteja a informação da organização, no mesmo aparelho em que as pessoas têm informação pessoal. Todas estas definições que nós fazemos implicam refletirmos se estão realmente bem definidas à medida que vamos enfrentando questões na pôr em prática. A política de secretária e tela limpa, todos nós somos resistentes a ter que mudar a password ou a bloquear o ecrã quando não estamos em frente ao computador, ou a guardar os papéis numa gaveta, ou a ter os papéis quando saímos momentâneo do nosso posto de trabalho, não ter papéis com informação que deve estar protegida em cima da secretária. Tudo isto, consoante a nossa organização física, reparem bem o problema do contexto organizacional, consoante a nossa organização física, consoante o nosso espaço, consoante o grau de confidencialidade ou de risco de perca de informação que tenhamos, implicam a medidas que vão também afetar as pessoas no dia-a-dia da organização. Muitas das empresas que nós conhecemos, por exemplo, já adotaram o princípio, que não sei se alguma vez questionaram sobre isso, de as salas de reuniões estarem todas no primeiro piso, entre o piso 0 e o piso 1. Porquê? Precisamente para que uma das formas mais fáceis de proteger a informação é garantir que só passam para determinadas zonas pessoas que o devem fazer e, portanto, raramente hoje em grandes empresas que tenham preocupações com a segurança de informação, nós passamos de uma determinada zona que é uma zona, se quiserem, usando uma palavra que hoje em dia está em voga, é uma zona mista onde estão pessoas nossas e pessoas vindas de fora, ou pessoas que, sendo nossas, não têm acesso a determinadas áreas da nossa organização. Depois de implementar os procedimentos para a identificação e resposta dos incidentes de segurança, ou seja, identificação do que é que pode ser um incidente e como é que vamos atuar perante esse incidente se ele ocorrer, se ocorrer alguma disrupção, controlar as alterações e rever as consequências das alterações imprevistas, estabelecendo ações para mitigar efeitos adversos. Portanto, esta implementação requer, de facto, algum tempo de ter a certeza de que as coisas que estamos a pôr em prática, de facto, funcionam, e depois determinar e controlar os processos subcontratados também é muito importante. Eu estou aqui aflito com o tempo. Queria deixar aqui alguns tempos para perguntas para vocês. Depois, monitorizar, claro que monitorizar, testar, auditar e rever, incluindo os riscos, está aqui incluindo os riscos, porque de facto isso é importante, eu ia dizer eu pus, mas eu esqueci-me de dizer há bocadinho, vou dizer agora. Estes slides são da minha autoria, mas não exclusivamente. Muitos slides são da auditoria dos meus colegas Francisco Castro e Mário Lavado, e convinha que isso estivesse dito para que não houvesse dúvidas sobre isso. E neste caso de não esquecer dos riscos, é mesmo da autoria do Mário Lavado. Portanto, todos os sistemas de gestão passam pelo check. Portanto, há de haver auditorias internas e externas. Externas, se formos certificados. Se não quisermos certificar, basta-nos fazer as auditorias internas. Temos que monitorizar, temos que testar. Quer dizer que temos que pôr em prática todas as medidas que consigamos para verificar se o que decidimos que era o nosso sistema funciona e se o que decidimos que protegia as nossas ameaças, de facto, pode funcionar. E, como eu disse no princípio desta nossa hora em conjunto, mesmo assim não podemos garantir que não haja coisas que aconteçam. E depois, naturalmente, o que é que vamos fazer? Vamos atuar de acordo com aquilo que encontramos
na nossa avaliação. O que é que deve ser medido? Os controlos de gestão, a política de segurança, a política de tecnologia de informação, os procedimentos de segurança, o plano de continuidade do negócio, os planos de melhoria da segurança, os objetivos de negócio e a revisão pela gestão. Também devemos medir os processos de negócio, ou seja, os tratamentos do risco, a gestão das pessoas, o SOA, o processo de manuseamento de suporte de informação. Todos esses processos de negócio são importantes de ser medidos. Também devemos medir os nossos controlos operacionais, nomeadamente não só os procedimentos, como alterações aos mesmos, os problemas que surgiram, como é que fizemos, como é que não fizemos, como é que estão os nossos backups, como é que está ali um espaço a mais, os equipamentos que estão fora das instalações e como é que estão protegidos ou não estão e como é que estão as nossas disposições de segurança em termos de estarem a funcionar ou não. Depois de alguns controles técnicos da gestão do patch, a controle antivírus, o IDS, o firewall, a filtragem de conteúdos, todos estes controles também devem ser medidos em sede do nosso PDCA e do nosso sistema de gestão da segurança da informação. Como é que selecionamos controles? Devemos confirmar a relevância dos controles através da avaliação do risco, portanto, perceber se os controles cumprem ou não cumprem, perceber o que é que muda no nosso risco com a implementação desse mesmo controlo, tendo mapeado os objetivos de modo a que eles estejam claramente definidos e na nossa mente daquilo que estamos a fazer, utilizar indicadores, seja indicadores de ITIL, sejam KPIs, sejam qualquer outro tipo de indicadores que nós estabeleçamos e que sejam importantes para o nosso negócio, ver que tipo de controles e de auditorias é que podemos implementar com frequência, ao nível de negócios com muitos ataques à segurança da informação. Já há muitas ferramentas implementadas de alertas constantes que chamam, cada vez que há alguma coisa que está em causa, fazem disparar automaticamente um conjunto de alertas e que permitem estarmos com atenção a eventuais ameaças. Portanto, estabelecer uma baseline para selecionar os controles, estabelecer uma baseline para poder comparar medidas em futuras medições, fornecer relatórios periódicos, identificar entradas para a revisão, implementar as ações de melhoria e estabelecer uma nova baseline com base no princípio do PDCA, ou seja, com o princípio do ECT. Ao nível da gestão das vulnerabilidades, devemos usar esta inventariação e identificação que permitem estabelecer a baseline. Devemos priorizar as vulnerabilidades mais importantes e tratá-las ao nível da classificação que demos aos nossos ativos, pela importância que têm e pelo custo que têm, a importância não do ponto de vista do custo, mas do ponto de vista de o que pode corresponder para pôr em causa a nossa segurança de informação. Depois eliminar o máximo possível as vulnerabilidades, estabelecer meios de controle e demonstrar o progresso e depois monitorizar, verificar os sistemas sem patches que precisam de ter outro tipo de verificação e estar alerta para atividades suspeitas. Muito obrigado